Glórias a Deus por essa palavra. Eu não ia trazer essa palavra, irmãos, porque essa palavra ela foi toda para mim. E eu falei, é para mim, né, pai? Então eu vou meditar em outro. E procurei, e falei, e tentei, não fluía. E aí, do nada, parei de novo nessa palavra. E aí o Senhor falou profundamente no meu coração. É para você falar o que eu estou falando com você. Aleluia. Então receba aí, que é para você também. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, né, irmãos? Vamos ler o Salmo 88? Amém? Amém. É uma oração. Diz assim: ó Eterno, Deus da minha salvação, dia e noite clamo a Ti. Chega a Tua presença a minha oração, presta ouvidos ao meu clamor. Minha alma está saturada de desgraças, minha vida está à beira dos profundezas da morte. Já sou contado entre os que baixam a sepultura, sou como uma pessoa absolutamente alquebrada. Sinto-me abandonado à minha própria sina. Entre os mortos, sou como os trucidados, que jazem na região dos mortos, dos quais já não te lembra mais, pois estão apartados da tua mão. Tu me depositastes nas profundezas do fosso, nos lugares tenebrosos e abismais. Sobre mim pesa a tua cólera, com todas as suas grandes ondas do mar me afligiste. Afastaste de mim os meus conhecidos, fizeste de mim um horror para eles. Enclausurado, não vejo qualquer saída. Meus olhos anuviavam-se de preocupação. Todo dia te invoquei, Senhor, estendendo para ti minhas mãos. Farás, entretanto, um milagre para aqueles que já se despediram da vida? Porventura os mortos virão a se levantar e te louvar? Será que teu amor é também proclamado no túmulo e a tua fidelidade no abismo da morte? Será teu milagroso conhecido na região das trevas, a tua justiça na dimensão do esquecimento? Contudo eu, ó Senhor, clamo a ti por socorro. Já ao romper da alvorada, a minha oração chega à tua presença. Por que, Senhor, me rejeitas e escondes de mim a tua face? Desde muito jovem tenho sofrido e ando próximo da morte. Os teus terrores levaram-me ao desespero. Sobre minha existência se abateu a tua ira. Os pavores que me causas me consumiram. Cercam-me o dia todo como uma inundação. Fazem-me submergir em agonia. Afastaste de mim os meus amigos e todos os meus conhecidos de jornada. As trevas são a minha única companhia. Amém? Amém. Podem se assentar. Glória a Deus, aleluia. É estranho, né, irmãos? Sim. Glória a Deus. Um salmo. Eu fiquei pensando num salmo que só tem lamento. Diferente de todos os outros, né? Esse e se eu não me engano é o Salmo 39, que é de lamento do início ao fim. Não é como os outros que começam com um lamento e depois tem um grito de esperança, né? De fé, um brado, né? De esperança. Mas esse não, esse só tem lamento. E ainda termina com trevas, né? No final. E aí eu fiquei me perguntando, por que será que Deus permite um salmo desse, uma palavra dessa ser escrita na Bíblia? Afinal, parece que não tem nenhum consolo aqui, né? Mas aí eu fiquei pensando, mas por que, Senhor? O que o Senhor quer falar, né? O que o Senhor está falando? Alguma coisa de importante tem, né? E aí a gente se deixa Deus falar, né? E com certeza, irmãos, tem aqui riqueza, como em toda a Bíblia, né? Tem ensinamento da parte do Senhor para as nossas vidas. Né? E então este salmo, ele foi escrito por um homem chamado Remã. Ele é um israelita, que no hebraico significa fiel.
Então já começa por aqui. Então este homem fiel, chamado de um dos filhos de Corá, que significa que ele pertence a um grupo ou um clã levítico, né? Então ele era chamado de os filhos de Corá. Ele foi um dos principais sábios da corte de Salomão. Está escrito lá em 1 Reis 4, 31, depois você vê lá. Lá tá dizendo que ele foi um dos sábios do rei Salomão, da corte do rei Salomão. E então o Hemã, ele era um levita, ele era um músico, ele ministrava no templo. Ele era um homem extremamente comprometido com a obra de Deus, irmãos. E ele compôs esse salmo, um salmo triste, né? E esse salmo é considerado o mais triste de todo o saltério, ou seja, de todos os salmos escritos na palavra, né? E por que um homem tão fiel, tão comprometido com a obra, tão dedicado, está se lamentando tanto, sofre tanto, né? E ele expressa aqui nesse salmo uma dor profunda, irmãos. Ele fala, até chegando à morte, né? Quase à morte. E ele não demonstra qualquer esperança de que Deus vai socorrer. Você não vê esperança nesse salmo, né? Pelo menos é o que eu entendi, né? Então o salmo, ele também não nos fala qual o motivo do sofrimento dele. Por que ele está assim, desse jeito? Qual que é o motivo? O que ele está passando, né? Qual que é o problema dele? Historiadores, eles vão ter o versículo 8, porque diz assim: afasta-te de mim os meus conhecidos, fizeste de mim um horror para eles. Então historiadores, eles levam em conta esse versículo dizendo que ele tinha lepra. Só que se ele tivesse lepra, ele não poderia estar servindo no templo. A lei de Moisés não permitia. Então a gente já descarta isso, né? Pois é, irmãos. Hemã, ele estava provavelmente aqui usando de metáforas para que a gente, os seus leitores, pudessem entender, né? Porque ele era um homem muito sábio, né? Então, estudando essa palavra, irmãos, o Senhor, ele quer nos ensinar 4 coisas. Primeiro, que um cristão pode permanecer em tempos de escuridão por um bom tempo. O tema da minha ministração é Crescendo em Deus nos dias sombrios. Segundo, que porém isso nos ensina que não há melhor lugar para aprender sobre a graça de Deus do que em dias escuros, em tempos sombrios. Em terceiro lugar, que não há melhor lugar para aprendermos a ser uma pessoa melhor, piedosa, de grande serventia no reino de Deus, do que em dias escuros e sombrios e até em terra, até de trevas, irmãos. E quarto lugar, que esse tempo sombrio pode ser relativizado. Então vamos conversar um pouco, né, sobre isso. Primeiro ponto, que um cristão pode permanecer em um bom tempo em dias de escuridão. E a gente vê isso na vida desse homem. Ele fala no texto que desde o tempo de juventude, né, ele vem sofrendo, né? Ele inicia esse salmo, mesmo em meio à escuridão, como diz ele, mesmo em trevas, ele inicia esse salmo com um brado, dizendo que Deus é o Deus da sua salvação. Então, mesmo sofrendo, ele não deixou de crer que Deus é o Deus da sua salvação. Mesmo em tempos sombrios, difíceis que ele estava passando, né? E o texto continua dizendo que ele está clamando dia e noite. O sofrimento, irmãos, não sei se vocês já perceberam, o sofrimento, ele nos aproxima de Deus. Não sei se vocês já entenderam isso. Ele nos aproxima de Deus.
mais do que qualquer tempo que a gente passe de bonança na nossa vida, né? E o Senhor, Ele nos ensina fazendo a gente passar, né? Deus é maravilhoso, né, irmãos? Então, outra coisa que a gente aprende aqui, que o sofrimento não fez ele deixar de clamar dia e noite. Porque muitos podem até desanimar, né? Mas ele não. Ele continuou dia e noite clamando, dia e noite, confiando no Senhor. E quando ele diz, irmãos, dia e noite eu clamo a ti, ele está aqui fazendo uma referência dos turnos, né? Que os levitas se revezavam, né? De dia e de noite, eles tinham turnos, né? Eles não era o tempo todo ali, não tinha como, né? Então ele está fazendo uma referência a isso. E o texto diz que ele deseja que Deus o ouça, que ouça o seu clamor, irmãos. Vocês observam aqui ele pedindo para Deus tirar ele do sofrimento? A gente não vê. Ele pede apenas que Deus o ouça. Ele pede, eu entendo que ele pede que Deus o ouça, que Deus esteja com ele. Aleluia. Eu creio que ele teme Deus se apartar dele, né? Eu acho que esse é o medo de todo cristão verdadeiro, né? Aleluia. Porque, irmãos, nós temos uma impressão que quando nós estamos passando por algum sofrimento, por alguma tribulação, por algum momento difícil, nós temos a propensão de pensar que Deus não está conosco, que Deus não está ouvindo a nossa oração, né? Nós temos a propensão de pensar isso. E aprendemos também que existem dois tipos de momentos de escuridão na nossa vida. Existe a escuridão exterior e a escuridão interior. Reman nos descreve a escuridão exterior, parece que ele está sofrendo muito, a ponto de quase morrer. Essa é um sofrimento exterior, uma escuridão, né, exterior. Mas ele também nos descreve a escuridão interior, que no fundo, nós vemos no texto que ele acredita, ele confia, ele não deixa de confiar em Deus, né? Ele continua orando, continua buscando o Senhor, mas ele diz no texto que ele se sente abandonado, irmãos. Abandonado, creio eu que ele se sente até rejeitado, né, por Deus. Ele está em conflito, né, irmãos? Um conflito interno. E a gente vive isso, irmãos. A gente vive isso quando nós estamos passando por situações difíceis. É um conflito dentro de nós. Vemos isso nessa oração, né, de Reman. E ele diz que, como eu falei, né, no versículo 15, ele fala que desde jovem ele tem passado por sofrimento, né, por essas dificuldades, que nós não sabemos quais eram. Aí esse ponto ele nos ensina sobre um homem então que é fiel, que é sábio, que ele é comprometido com a obra, né, com a obra de Deus, que ele servia lá no templo, que ele orava, que ele buscava dia e noite, e ainda assim ele permaneceu durante um longo tempo em tempos escuros, tempos difíceis. Isso nos leva a entender que podemos estar fazendo tudo certo, irmãos, e ainda assim passar muito tempo em sofrimento, em lutas, em tribulações, né? Mesmo a gente fazendo tudo certinho, né? Procurando, né, fazer tudo certinho. E aí e mesmo assim você não vê a escuridão ir embora, se dissipar, né? Louvado seja Deus. Mas a Bíblia, irmãos, o Evangelho, ele é realista, né? Verdade. Ele nos mostra que não é porque nós somos cristãos, que nós aceitamos o Senhor, né?
nós procuramos viver a vida para Ele, amá-lo, que nós vamos viver a vida feliz. O tempo todo felizes, né? O tempo todo sem nada de ruim acontecer conosco, nenhuma tragédia nos alcançar, nenhum momento difícil, né, de tribulação. Isso é um engano, né, irmãos? Na terça-feira o Luciano falou um pouquinho sobre isso, né? Do deísmo, moralismo terapêutico, né? É isso? E ele explicou um pouquinho, né? Ele falou que o deísmo é um Deus que criou tudo e largou de mão. Tipo, ó, já fiz, você se vira aí. Né? E o moralismo é que é porque eu sou bom, eu mereço ir para o céu. Né? E o terapêutico, eu quero me sentir feliz. Eu quero estar bem. Afinal, eu sirvo a Deus. Nada de ruim pode acontecer comigo. E ele disse aqui, o Luciano disse aqui, que é um pensamento de muitos jovens, né? Mas não é só de jovens. É um pensamento de muito cristão. E é assustador. Porque eu ouvi por esses dias isso. Duas pessoas. Então, por que nós somos tão enganados? Porque nós queremos ser enganados. Porque nós acreditamos na nossa mente. E não procuramos entender a palavra do Senhor. E aí a gente vai cair no engano mesmo. E aí vai sofrer, vai se desesperar, sendo que está aqui a palavra. Não tem nada acontecendo conosco que Deus não permita. Que não venha de Deus. Nenhum sofrimento na nossa vida que não venha de Deus. Então a gente se engana porque a gente quer, né? Então ele falou um pouquinho sobre isso, irmãos. Porque Jesus, irmãos, como eu já disse aqui algumas vezes, ele não morreu para nos fazer felizes, atender os nossos pedidos como um gênio da lâmpada. Eu oro, ele faz o que eu quero, tá tudo certo. Depois eu volto, Senhor, quando eu estiver precisando de alguma coisa. Não, irmãos. Ou porque eu sou bom, eu agora sou cristão, eu sou bom, né? Porque agora eu sou cristão, eu sou bom, né? E os que não são cristãos são maus. É isso que muitos pensam. Mas a Bíblia fala, não há um bom sequer. Verdade, Deus. Nem Jesus, né, se considerou bom. Ele disse: o bom é o Pai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então eu faço tudo, agora eu sou cristão, eu procuro fazer tudo o que Deus quer para mim, para minha vida, né? Agora eu tô caminhando, né, na presença dele. Ele vai fazer tudo o que eu desejo, tudo o que eu quero. Afinal, eu tenho sido um homem, uma mulher de Deus, um homem bom, uma mulher boa, né? Né? Mas eu te digo, irmãos, tem um homem que foi um homem muito bom. Aleluia, Jesus. Muito, muito melhor do que eu e você pensa que nós somos. E ele sofreu. Ele foi cuspido, foi rejeitado, foi esmagado. Santo e poderoso é o teu Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Ele não teve uma vida boa. Sua vida foi muito difícil, né, irmãos? Sofreu mais do que qualquer um de nós poderíamos dizer, né? Que sofremos. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, ele mesmo disse: um servo não é maior do que seu senhor. Então, automaticamente a gente entende o quê? Se ele sofreu, nós não sofreremos. Deus. Nós somos seus servos. Deus poderoso.
Às vezes a gente sofre mais, irmãos, pelas expectativas que nós criamos na nossa mente do que pelo próprio sofrimento que nós estamos passando. Que a gente, como eu disse, a gente é um turbilhão de pensamentos, né? Que vem. É complicado, irmãos, mas Deus, Ele está conosco. Aleluia. Nós pensamos, nós sofremos tanto porque nós ficamos pensando, por que isso está acontecendo comigo? Isso não deveria estar acontecendo comigo, não é? Quando o que deveríamos pensar, irmãos, é na palavra de Jesus. Um servo não está acima do seu Senhor. Ou seja, né? Eu sofri, irmãos. Você vai sofrer também. Deus Meu poderoso. queridão, minha queridona. Irmãos, se nós acreditássemos um pouco que seja na palavra, irmãos, de verdade, a gente não sofria tanto por passar por esses momentos. Não é? A gente aceitava logo de cara. Mas não, às vezes a gente fica brigando, né? A gente não aceita. Mas se a gente confiasse de verdade na palavra do Senhor, seria muito mais fácil para nós. Deus poderoso, sim. Muito mais fácil toda a dor e perdição que Deus tem para nós, né? E aí nós vamos chegar ao segundo ponto, irmãos. Qual que é o segundo ponto? Que porém, esse sofrimento, isso que você está passando, isso nos ensina que não há melhor lugar para aprender sobre a graça de Deus do que em dias escuros, irmãos. Santo e Que em poderoso. tempos sombrios. Eu tenho visto isso. Eu tenho sentido na pele isso. O versículo 10 diz assim: farás, entretanto, um milagre para aqueles que já se despediram da vida? Porventura, os mortos virão a se levantar e a te louvar? O que ele está fazendo aqui, irmãos? O que Remã está fazendo aqui? Ele está sendo sarcástico com Deus. Ah, mas eu não faço isso. Tem certeza? Tem certeza? Pensa aí comigo. Será que não em pensamento? Você pode não dizer. Mas será que você pensa? Remã, ele está querendo dizer: olha só o meu estado, Deus. Eu deveria estar testemunhando do teu grande e poderoso nome, dos teus milagres, dos teus atos poderosos. Como eu farei isso se estou quase morto? Em dor e em sofrimento? Acaso um morto pode te louvar? É isso que ele está dizendo. Ou seja, que louvor, que glória, Senhor, a ti todo esse sofrimento te trará? Responda-me, Deus. É isso que ele está dizendo para Deus. E é isso que a gente faz. Nem que seja em pensamento. Eu, sinceramente, eu acho desrespeitoso. Mas a gente faz, irmãos. Mas que quando é com o outro, a gente vê melhor, né? Do que em nós. Ele foi longe demais, né? Não foi? Nós às vezes vamos longe, né, tio? Vamos longe demais, às vezes. Mesmo que em pensamento. Ele está profundamente magoado com Deus, irmãos. Você sente isso nas suas palavras. Ele se sente abandonado, ele se sente rejeitado, desprezado, triste. A gente pode até pensar, ele está exagerando um pouco, né? Mas quando a gente está desesperado, a gente age da mesma forma. A primeira coisa que nós pensamos é que Deus nos abandonou. Que Deus não se importa, não é? Que Deus nunca se importou de verdade com esse meu sofrimento. E nós olhando tudo, porque, irmãos, quando a gente está nesse desespero, a gente olha tudo com essas lentes, mas não olha com as lentes da palavra. É, Deus. Verdade, Pai. As lentes apenas daquele momento. Não é assim?
E não paramos para pensar em tudo que Deus já fez por mim, irmãos, até hoje. Né? Estou passando por esse momento, mas e tudo que Deus fez lá atrás por mim? E tudo que Deus já fez por você? Você se esqueceu? É que a gente se esquece rápido, né? A gente tem essa falha, a gente se esquece muito rápido do que Deus fez por nós. Deus poderoso, Senhor. Espírito de Deus. Quem eu era, quem eu hoje sou. Né, irmãos? Olha o milagre que Deus fez aí. Santo e poderoso, Senhor. E o versículo 18 diz: afastaste de mim os meus amigos e todos os meus conhecidos de jornadas. As trevas são a minha única companhia. Ele está tanto tempo na escuridão, no sofrimento, nas trevas, que ele diz: as trevas são a minha única companhia. Você não é a minha companhia. É isso que ele está dizendo. Santo e poderoso é o teu nome, Senhor. Deus, você me abandonou aqui nessa situação, nesse sofrimento, Deus, nessa dor, nessa escuridão, nessas trevas, que agora é minha única companhia, meu único conforto. Irmãos, ele não está aceitando aqui o sofrimento deles, não é? Não está aceitando da forma que Deus gostaria. Irmãos, eu vejo aqui misericórdia de Deus, irmãos. Você vê? Você consegue ver a misericórdia de Deus aqui? Ele falando tudo isso para Deus e Deus sendo misericordioso com ele. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Você consegue ver Deus sendo misericordioso com você? Deus poderoso, aleluia. Não só a misericórdia, mas o amor dele. É, meu Deus, é verdade. Eu vejo, irmãos. E eu creio que Deus ele deixou essa Deus maravilhoso. essa oração aqui para nos mostrar que da mesma forma que ele é misericordioso com o Remã, que ele foi misericordioso com o Remã, ele é conosco. Para nos mostrar isso, entendeu? Deus Santo, Senhor. Para revelar, ó, filho, filha, a minha misericórdia. Para nos mostrar que Ele sabe, irmãos, como os homens falam quando estão desesperados, Ele sabe. É, Deus. Olha só que Deus misericordioso esse. Que se fosse qualquer um de nós, ia falar: que ousadia é essa de falar assim comigo? Né? Já vinha logo com a chibata. Irmãos, Deus é um Deus de graça, irmãos. Deus é um Deus de graça. Aleluia, Deus. Glória, glória a Deus. Deus é um Deus de misericórdia. Deus, Ele está nos dizendo nessa noite: eu sou um Deus de graça. Deus graças a poderoso. Deus, aleluia. Eu sou um Deus de misericórdia. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo, igreja? Através dessa palavra, que eu sou um Deus de misericórdia, de graça. E ele fala: eu sou o Deus deste homem. Deus Ele poderoso. nos diz essa noite: eu sou o Deus deste homem que está desesperado, Santo e poderoso é o teu que não nome. está pensando direito. Mesmo ele não pensando direito, eu sou o Deus deste homem. Aleluia, Glória a Deus, Deus. Senhor. Louvado seja Deus. Isso é poderoso, irmãos. Santo e poderoso é o teu nome, Senhor. E Deus também está dizendo para nós: louvado seja Deus essa noite, eu sou o seu Deus. Não porque você se diz ser uma pessoa boa e que está tentando fazer tudo certo, tentando, né, irmãos? Mas porque eu sou um Deus de graça. Isso para mim é libertador, irmãos. Não sei para Deus vocês. santo. Deus Santo, Senhor. Nós aprendemos muito mais, irmãos, em tempos de dificuldade, em tempos difíceis, em tempos de aflição. E por isso nós devemos glorificar, Flávia, por esses dias ruins. Está entendendo, igreja?
Deus não está dizendo que não é para você lamentar. É para Ele que você tem que lamentar mesmo. É para Ele, é nos pés dEle que você tem que ir. Em tempos de aflição, lutas, de sofrimento, do que em tempos de festividade, né? Em tempos de alegria, em tempos de bonança, de prosperidade. Isso eu posso te afirmar, irmãos. E aí nós chegamos ao terceiro ponto. Qual que é o terceiro ponto? Que não há melhor lugar para aprender a ser uma pessoa melhor, mais piedosa, de grande serventia no reino de Deus, do que em dias escuros, em dias sombrios, em dias de trevas. Esse homem, ele está dizendo coisas a Deus que ele não deveria dizer. Mas ele está, como eu disse, se lamentando a Deus. E isso nos remete a quem, irmãos? Quem te lembra? Rápido. Jó, irmãos. Jó também era um homem fiel, um homem íntegro, justo, que se desviava do mal. E o próprio Deus, nós aprendemos que Deus deu testemunho da vida de Jó. Mas o que Satanás falou para Deus? O que Satanás falou para Deus, irmãos? Satanás disse assim, ó, preste atenção. Ele não te ama de verdade. Ele apenas está sendo religioso. Porque você faz tudo para ele, tudo que ele quer. Respondendo à oração dele, o abençoa, lhe dá paz. Ele não está te amando pelo que você é. É forte isso aqui, irmãos. Mas ele te ama pelo que você pode oferecer a ele. É isso que Satanás está dizendo. Na verdade, ele está amando a si mesmo e usando você. Louvado seja Deus. Ele está fazendo coisas para você porque você está o beneficiando. Então, tira todas essas coisas dele. Dê a ele trevas exteriores. Dê a ele trevas interiores. E você verá quem ele é verdadeiramente. E que o abandonará e o amaldiçoará. Satanás disse isso para Deus a respeito de Jó. Satanás diz isso para Deus a respeito de cada um de nós. De cada um de nós, irmãos. Você se imaginou? Será que Deus pode dizer o mesmo que disse de Jó, de nós? Será? A pergunta é, será que nós estamos servindo a Deus por nada, irmãos? Nós estamos servindo a Deus por nada? Por que você serve a Deus? Você já se perguntou? Por quê? Para quê? Será que servimos a Deus por quem Ele é realmente, irmãos? Ou porque Ele tem algo a nos oferecer, irmãos? Meu Deus. Será que eu venho culto após culto pelo que Ele pode me oferecer? Ou por quem Ele é? Santo Deus. Na pregação passada, eu disse que se Deus não salvasse quem nós pedimos para salvar, nossos filhos, nossos esposos, se Ele dissesse não para nós, o que a gente ia fazer? A gente ia continuar servindo Ele? Não é o mesmo que Abraão? Ele pediu Isaac para Abraão. O que Abraão fez? Abraão foi até o fim, né, irmãos? E Deus bradou não. Mas depois a gente vê o resultado de Jesus. Ali estava apontando para Jesus. O nosso Jesus. Né? Nosso relacionamento com Deus é meramente profissional? Eu trabalho e Ele paga? É isso?
Ou somos filhos que se relacionam com o Pai sem interesse, apenas porque o amamos? Santo, Será que é assim? Será que nós vamos procurar nos bolsos dele o que ele tem para nos oferecer? Porque eu fazia isso com meu pai. Eu ia procurar, quando ele chegava do trabalho 9 horas, eu ia procurar nos bolsos dele para ver se tinha bala. Sempre doce. Sempre doce. Sempre. Será que a gente faz isso com Deus? Às vezes fazemos sem nem perceber. Então, irmãos, o Evangelho, você precisa se analisar todos os dias. Glorioso Deus. Será que Jesus é mesmo suficiente para nós, pastor? Né? Será que Ele é o suficiente para nós, irmãos? Será que quando nada estiver dando certo, quando a sua oração não é respondida, Ele ainda será o suficiente para mim e para você? Ele ainda será o suficiente? O que Ele diz lá na sua palavra, o que Ele diz aqui, quando nós estamos desesperados, é o suficiente? Hein, igreja? Deus poderoso, Senhor. Espírito de Deus. Que você pense nisso. A oração de lamento de Remã é bem parecida com a de Jó, não é? Parecidíssima. Eles de fato aqui, eles estão se lamentando, irmãos, a Deus. Eles estão reclamando, sim, mas eles estão fazendo isso para Deus. Nunca abandonaram Deus. Nunca se afastaram dele, irmãos. Está vendo aqui a receita? Embora eles não estejam orando da maneira que deveriam, né? Mas eles não se afastaram de Deus. Eles não deixaram a Deus. Isso nos ensina que mesmo passando pela escuridão, irmãos, mesmo não sentindo Deus lá, às vezes a gente não sente Deus lá. Continua orando, continua buscando a Deus. Deus poderoso. Mesmo não entendendo nada, às vezes a gente não entende nada, mas continua. Continua buscando. Glória a Deus. Não abandone o seu Deus. Se mantenha firme, irmãos, nas palavras do Senhor, porque isso está te transformando. Esse momento difícil, essa situação está te transformando em um homem ou uma mulher de Deus verdadeiramente. Tenho certeza. A gente não sai numa situação difícil da mesma forma que entra. Não sai. Está te transformando numa pessoa não egocêntrica, que não é só eu. Que você olha para os problemas do seu irmão. Que não estamos em um relacionamento transacional com Deus. Tá entendendo? Não é uma transação. Não é o trabalho, Ele me paga. Pai. Tá entendendo? Mas nós somos filhos, Flávia. Glória a Filhos. Deus. Nós somos filhos, irmãos. Nós temos que desfrutar disso. Deus poderoso, Senhor. Ele nos tornou filhos, amados, sendo moldados sim na fraqueza, muitas das vezes. Eu acredito que mais na fraqueza do que em qualquer momento. Nos tornando fortes. Glória a Deus. Nos tornando fortes, igreja. Na fraqueza é que nós nos tornamos fortes, irmãos. Deus Santo, Senhor. Filhos fortes, piedosos, resistentes, irmãos. Não é qualquer coisa que nos desestabiliza, né? Não é? Resistentes de estabilidade, parecidos com Cristo, meus irmãos. Parecidos com Cristo. Eu já estou terminando. Glória a Deus, Senhor. Irmãos, eu quero dizer para vocês Deus que poderoso. se você não está passando por nada agora, que eu acho difícil,
Lembre-se disso. Que nós estamos sendo transformados de glória em glória, de fé em fé. Glória a Deus. E é nesses momentos de escuridão, irmãos, de sofrimento, de dor, de aflição, que Deus está nos dizendo: eu estou atestando. Glória a Deus. Se você entrou verdadeiramente na fé cristã, de verdade, para servir de verdade, ou se é para ser servido por mim. Se você está me servindo, ou se está servindo a si mesmo. Você sabia que eu posso estar aqui pregando a palavra e servindo a mim mesmo? Vocês sabiam disso? Que eu posso estar me servindo a mim mesmo, o meu desejo de estar aqui pregando a palavra e não servindo a Deus? E sabia que eu posso estar aqui louvando, servindo a mim mesmo? É muito profundo isso, irmãos. A gente precisa se autoanalisar o tempo todo, irmãos. Se a gente realmente está na fé, como a boca fala. Se estou de fato amando a Deus ou amando a mim mesmo. E por fim chegamos no quarto ponto, irmãos, que passar por isso, que esse tempo pode ser relativizado. Como assim relativizado? Como se esse momento não tivesse importância, irmãos. Mas ele tem. Dê valor a esse momento. Aleluia. Eu estou dando valor para o meu momento difícil. Glória a Deus. Esse tempo na vida de Remã o fez escrever muitos salmos, irmãos, não foi só esse. E inclusive esse, né, que está falando conosco nessa noite. Faz parte da palavra de Deus, irmãos. Que tremendo, olha que tremendo isso. Glória a Deus. Ele não sabia. Esse sofrimento não foi absoluto, mas foi relativo. Foi temporário. Você está entendendo que é temporário? Santo e poderoso. Que você não vai morrer? E Deus estava lá vendo o carvão sendo pressionado, sendo transformado em um diamante nas mãos de Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Remã, no momento em que escrevia este salmo, ele não podia ver. Ele não podia ver, irmãos, vocês entendem isso. Ele não podia ver o que Deus ia fazer com o sofrimento dele. Mas Deus estava lá, irmãos. Deus estava lá. Glória a Deus. Deus, ele está com você em meio ao sofrimento, Deus poderoso. em meio à espera. Muitas das vezes em meio à tristeza profunda que nos encontramos, muitas vezes, em meio à dor que não passa, que não dá trégua, Ele está conosco. Aleluia. Eu sinto Ele comigo, irmãos. Aleluia, Deus Jesus. poderoso. Eu sinto. Em muitos momentos eu não sentia. Porque quando a gente crê, irmãos, é diferente. A gente pode até se lamentar, continuar se lamentando, mas a gente precisa crer nesse Deus, Aleluia. Santo e poderoso. que Ele está nos transformando, irmãos, a propósito no nosso sofrimento, na nossa luta. E nós não sabemos que Deus, nós sabemos, irmãos, que Deus estava lá, que havia propósito no sofrimento dele também. Que Deus ali estava trabalhando e transformando em algo glorioso a palavra de Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que iria consolar tantos, né? Que a princípio você não vê. Mas se você se aprofundar, você vai ver, irmãos. Não tem como, é a palavra de Deus. Então ele não tinha noção que Deus estava transformando em algo glorioso, que Deus usaria para o resto dos séculos, para sempre, né? Para a eternidade, através da sua palavra. E ainda que você não sinta,
Ele está trabalhando, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Jesus. Ele fala só na companhia da escuridão. Minha Bíblia diz trevas. Vamos ler lá em Mateus 27. Rapidinho, irmãos. Glória a Deus. Não me Aleluia. batam. Não me agridam. Não me xinguem. Versículo 46. Estou terminando já. Não é mentira de pregador, não. Todo pregador fala, né? Eu estou terminando. Né? Vai mais meia hora, mas não é não, tá? Eu estou terminando. Glória a Deus. Amém? Vamos ler? Versículo 46 só. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste? Deus santo, aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. Jesus, ele sim, foi abandonado em trevas. Deus poderoso. Ele sim foi deixado em escuridão para que nós não passássemos a eternidade em trevas, Glória a Deus. a eternidade na escuridão, né, irmãos? Você entende a profundidade disso? Quando ele estava ali na cruz, ele foi abandonado. Ele sim recebeu a ira de Deus, irmãos. Todos o abandonaram. Eles sim, todos o abandonaram. O seu povo, os seus discípulos, o seu pai. Em meio à escuridão. Ele sim foi deixado em trevas, porque ele estava levando sobre ele todo o nosso pecado, irmãos. Santo e O poderoso. nosso Deus recebendo no nosso lugar a justa sentença. Sim, porque sim, nós merecíamos ser deixados em trevas. Nós merecíamos. Mas Jesus levou sobre ele o nosso castigo, irmãos. O nosso pecado ele levou sobre ele. Deus Levou a poderoso. escuridão Glória para que nós a Deus. andássemos na luz, irmãos. Santo és teu nome, Pai. Para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Para que andássemos nele, porque ele é a nossa luz. Glória a Deus. Ele é a nossa luz. Jesus, ele sim, foi deixado em trevas por um tempo, né, irmãos? Para que nós não. Isso é poderoso, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Jesus não nos abandonou naquele momento. E você acha que ele vai te abandonar agora? Glória a Deus. Você acha mesmo? Então, seja lá pelo que você está passando, irmãos. Eu, no momento, estou passando por um momento escuro aí, de trevas, mas esperando em Deus, Glória a Deus. aprendendo com o Senhor, glória a Deus. Né? Porque você pensa que quem prega aqui não é esmagado. Esse aqui é bonitinho, tá aqui, né? Por isso que alguns abandonaram. Não é fácil coisa não, irmãos. Não é fácil. Você abre mão de muita coisa para estar aqui, né? Mas eu não é perda, né? Como Paulo disse, não é perda. E eu, então, como eu disse, eu estou passando por um momento difícil, mas de dor mesmo, financeira, né? Mas dor, muita dor. Dor crônica, né? E se você está como eu, passando por essa dor crônica, não se preocupe. Glória a Deus. Não se preocupe, porque não é nada que a ressurreição não cure. Glória a Deus. Então, se agarra com Deus aí. Aleluia. Confia nele. Se apegue a isso. Porque com certeza eu afirmo para vocês que esses momentos difíceis, de escuridão, tem propósito, irmãos. Tem propósito. E a gente vai entender. Uma hora ou outra a gente vai entender. Amém? Glória a Fique
com essa palavra e que o Senhor te dê força, te dê graça. Amém? As palmas ao Senhor.